Meu nome é Isaac Steinberg. O som desse nome, outrora motivo de orgulho nas ruas de paralelepípedos de Cracóvia, hoje ecoa nas paredes brancas e estéreis deste hospital como um sussurro de um fantasma. Esses meus pensamentos, ou melhor dito-os enquanto ainda tenho fôlego, porque a memória é a única coisa que restou de uma vida que foi sistematicamente desmantelada. O ar aqui cheira antisséptico, um contraste violento com o cheiro de morte que impregnou meus pulmões por anos. Eu não fui sempre este amontoado de ossos e pele acinzentada que repousa sob estes lençóis. Houve um tempo em que Cracóvia, na Polônia, era o centro do meu universo. Vivíamos no bairro de Kazimierz. Meu pai, Abraham, era um alfaiate de mãos ágeis e olhos bondosos. Minha mãe, Rivka, tinha uma voz que parecia acalmar até as tempestades de inverno. Éramos 6 ao todo. Eu era o mais velho, seguido por Lia, uma menina de cachos negros e risada contagiante, Samuel, que sonhava em ser violinista, e o pequeno David, nosso caçula. David tinha apenas 6 anos quando as sombras começaram a se alongar sobre nós. Ele era minha sombra, meu pequeno satélite. Ele segurava a barra do meu casaco enquanto caminhávamos até a praça do mercado. A conexão entre nós era sagrada. Eu prometera proteger aquele menino de qualquer mal que o mundo pudesse oferecer. Mal sabia eu que o mundo estava prestes a se tornar um monstro que nenhuma promessa poderia conter. A tranquilidade de nossas manhãs de Shabá, o cheiro do pão ralá assando e as discussões intelectuais de meu pai foram despedaçados em 1º de setembro de 1939. Ouvimos o rádio. A Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, havia invadido a Polônia. O pretexto de espaço vital, Lebensraum, e a retórica de ódio contra o nosso povo que antes pareciam distantes, tornaram-se o nosso ar. A rotina ficou amarga. Em poucos dias, os tanques da Wehrmacht rolaram pelas nossas ruas. O Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, iniciando o conflito mais sangrento da história humana. Mas para nós, o cerco já havia começado. A perseguição não foi um evento único, mas uma erosão lenta da nossa humanidade. Primeiro vieram os decretos, a proibição de frequentar parques, a obrigação de usar a estrela amarela, a estrela de Davi, costurada em nossas roupas. Eu me lembro da humilhação no olhar de meu pai quando ele teve que marcar seu próprio peito com o símbolo que os nazistas usavam para nos caçar. Em 1941, fomos forçados a entrar no gueto de Cracóvia. O espaço era exíguo, a fome começou a roer nossas entranhas, mas ainda estávamos juntos, até o dia da liquidação final do gueto. Lembro-me do som das botas de ferro no chão, dos gritos em alemão, Haus, Haus, e dos latidos dos cães ferozes. Fomos cercados, a incerteza era um abismo sob nossos pés. Para onde nos levavam? Para o leste, diziam eles, para o desconhecido. A transportação foi a primeira lição de desumanidade. Fomos empilhados em vagões de gado. Não havia espaço para sentar, nem ar para respirar. Apenas um balde para as necessidades de 100 pessoas. O cheiro de suor, excrementos e medo era sufocante. David chorava baixinho, seu rosto apertado contra o meu peito. Isaac, por que eles nos odeiam? Ele perguntava. Eu não tinha resposta. Quando as portas se abriram, o clarão do dia nos cegou. Estávamos em Auschwitz-Birkenau. O cenário era um nezemário arquitetônico. Cercas de arame farpado eletrificado, torres de vigia e o cheiro, um cheiro adocicado e nauseante que vinha das chaminés que nunca paravam de cuspir fumaça cinza. A separação foi instantânea e violenta. Homens para um lado, mulheres para o outro. Vi minha mãe e Lia serem empurradas para longe. O olhar de minha mãe foi a última coisa que guardei dela. Um misto de terror e um amor desesperado que tentava me dar forças. Nunca mais as vi. Samuel foi levado para outro grupo de trabalho. Restamos eu, meu pai e o pequeno David. Mas logo meu pai, enfraquecido pela jornada, foi selecionado para a fila da esquerda pelo Dr. Joseph Mengele, o anjo da morte, que decidia quem vivia e quem morria com um simples movimento de dedo. Meu pai foi para a câmara de gás naquela mesma tarde. Fomos levados para os alojamentos, os blocos.
Eram galpões de madeira projetados para cavalos, mas onde centenas de nós éramos amontoados em beliches de madeira de 3 níveis. O chão era lama, o cheiro era uma mistura de disentéria, corpos em decomposição e a fumaça constante dos crematórios. A fome não era apenas a vontade de comer, era uma dor física que consumia os músculos e nublava a mente. Recebíamos uma sopa que era apenas água suja com cascas de batata podre e um pedaço de pão feito de serragem. David definhava diante dos meus olhos. Seus olhos, antes brilhantes, tornaram-se buracos negros em um rosto que se transformava em uma caveira. Isaac, por que o sol não brilha aqui? Ele perguntava. Seu voz apenas um fio, sem força. O sol está apenas escondido atrás da fumaça, pequeno. Ele vai voltar. Eu mentia, enquanto meu próprio coração morria. A noite em que perdi David é a cicatriz que nunca fechará em minha alma. Fazia um frio cortante. O inverno polonês não tinha misericórdia de quem vestia apenas trapos listrados. Eu o abraçava com todas as minhas forças, tentando transferir o pouco de calor que meu corpo febril ainda gerava. Senti os ossos protuberantes contra mim. Ele estava tão pequeno, tão leve, frágil. O rosto dele estava deformado pelo edema da desnutrição. Seus lábios estavam secos, rachados. Eu via a vida dele se apagando enquanto eu o segurava. Senti o momento exato em que seu peito parou de subir e descer. O corpo de David, sem vida, era o testemunho final da crueldade humana. Eu o segurei até o amanhecer, recusando-me a aceitar que o mundo continuasse a girar sem ele. Quando os guardas vieram para a contagem, o apel, tive que largar seu corpo frio na lama. Eu não tinha culpa de minhas origens, de minha fé, de ter nascido judeu. Eu apenas nasci, e por nascer fui condenado a ver o fim do mundo. Os meses que se seguiram foram um borrão de dor e trabalho forçado. Meus irmãos, Samuel e Lia, eram apenas memórias distantes. Eu estava sozinho. Minhas lágrimas haviam secado. O corpo humano, quando chega ao limite, desliga as emoções para preservar o pouco de energia que resta. Era um desafio psicológico manter a sanidade. Por que viver? Para quê? Muitos se jogavam contra os fios eletrificados. Eu olhava para a cerca e sentia o chamado do silêncio, cada dia mais tentador. Mas algo em mim, talvez a voz de David, me dizia que testemunhar. Eu pensava no relato de Viktor Frankl, que circulava como um sussurro de esperança entre nós. A última das liberdades humanas é escolher sua própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Meus pensamentos oscilavam entre o ódio mais profundo e uma esperança irracional de que a justiça ainda existia. Mas o que é a justiça para um homem que perdeu tudo? A libertação chegou em 27 de janeiro de 1945. Os soldados do Exército Vermelho da União Soviética romperam os portões. Eu não conseguia comemorar. Meu corpo era um esqueleto de 30 quilos. Minha face era uma máscara de ossos e pele amarela. Quando os soldados entraram, muitos de nós nem sequer conseguíamos levantar a cabeça. Eles nos olhavam com um horror que eu nunca vou esquecer. Soldados endurecidos pela guerra choravam ao ver o que sobrou de nós. Fui levado para um hospital de campanha. A recuperação foi lenta, dolorosa. Meu sistema digestivo quase não aceitava comida sólida. Mas a dor física não era nada comparada à dor da notícia que recebi meses depois. Eu era o único. Meus pais, Lia, Samuel, todos haviam sido consumidos pelas chaminés de Auschwitz e Belzec. Mais de 6 milhões de nós haviam partido. Agora estou aqui. Este hospital é o meu último refúgio. As complicações da tuberculose e da desnutrição crônica finalmente cobraram seu preço. Os médicos me dão morfina para a dor, mas não há remédio para a memória. Sinto o frio voltando, mas não é o frio de Birkenau. É um frio que vem de dentro. Meus pensamentos tornam-se leves. Vejo o rosto de Rivka, o sorriso de Abraham, o violino de Samuel e a risada de Lia. E vejo David. Ele está correndo em um campo de trigo sobre um sol que não está escondido pela fumaça. Ele estende a mão para mim. Não há mais cercas, não há mais números tatuados no braço, não há mais fome. Sinto um alívio profundo. A narrativa termina aqui, não com um grito,
mas com a paz que me foi roubada por tanto tempo. Sem dor, sem cheiro, sem som.